No jornal A Folha de São Paulo de ontem, o jornalista Clóvis Rossi, comentando o artigo de estreia da ex-ministra Marina Silva, que escrevera no dia anterior a sua coluna, estreando uma participação permanente na Folha de São Paulo, o jornalista diz o seguinte, citando outros autores: a evolução da realidade econômica com a financeirização da economia, a autonomização dos mercados financeiros, a transformação do capitalismo industrial em capitalismo patrimonial, a agudização da concorrência mundial, a hegemonia da economia da informação e do conhecimento estão condenando à impotência os poderes públicos. Condenando a impotência os poderes públicos. E mais à frente ele ainda provoca: quando um político se convence de que não tem poder de influir na história, só lhe resta dedicar-se a relatá-la. E conclui: hoje os políticos são meros contadores de história, cuja função é divertir o povo nessa nova transmutação do papel da política na vida moderna. Este é o papel, este é o ponto-chave da questão. Qual é o nosso papel, qual é o papel do Estado, qual é o papel dos parlamentares, qual é o papel do Congresso Nacional nas questões relacionadas ao mercado, ao funcionamento da economia e do meio ambiente. O Nicholas Stern, no seu recente relatório sobre mudanças climáticas, relatório que teve grande impacto mundial, causou um grande impacto, ele diz que as mudanças climáticas constituem a mais grave falha de mercado na história do capitalismo. Mas pode o mercado falhar? O mercado falha? A mão invisível de Adam Smith não conduz inexoravelmente ao ponto de ótimo? Não há ainda mais do que isso, o ótimo de Pareto, onde todos ganham? Como pode o mercado falhar? Sim, o mercado falha, porque ele é cego com relação às externalidades, com relação aos efeitos colaterais. Ele só vê a planilha de custo. Planilha de custo para maximizar o seu lucro. A planilha de custo para escolher os insumos mais baratos, as matérias-primas melhores e mais eficientes, mais baratas, para produzir melhor e mais barato, para ganhar da concorrência e fazer um bom negócio. Um bom negócio. Um bom negócio, independente dos malefícios colaterais, das externalidades que a sua ação cause. Durante 250 anos, desde a primeira Revolução Industrial, é isso que nós estamos assistindo. Assistindo à implacável ação do mercado com relação às mudanças climáticas. A atmosfera sendo carbonizada pela emissão de CO2, porque os insumos energéticos, carvão, petróleo, gás, são os mais baratos, ou eram até há pouco os mais baratos. Nós temos que enfrentar essas distorções. E a única forma de enfrentar essas distorções é através da ação do Estado, que se dá através de investimentos e de legislação. A legislação brasileira não é boa, não é completa. É um equívoco dizer que nós já temos uma legislação completa e só falta fiscalizar a sua aplicação. A legislação brasileira tem imensos vazios, imensos vazios. Nós estamos construindo gradativamente um arcabouço jurídico. Nós ainda não conseguimos corrigir a ação do mercado. A Amazônia está sob a ação do mercado. É o mercado que diz se vai haver mais ou menos devastação. Se a floresta deitada vale mais, muito mais, ou vale um pouco mais do que a floresta em pé. E inexoravelmente as motosserras vão agindo. Nós temos que inverter essa dinâmica. Como? Criando incentivos, criando uma economia da floresta, para que a floresta em pé valha mais, para que nós
estimulando o extrativismo, estimulando os frutos das florestas, tenhamos automaticamente uma ingerência sobre o mercado para evitar que essa devastação se faça automaticamente. Só usando as leis de comando e controle, que exigem um custo altíssimo na sua fiscalização em casos extremos, para que a lógica dessa legislação de incentivos funcione. Nós não temos uma legislação no Brasil que permita o patenteamento das descobertas advindas de seres vivos. Por isso, todo esse patrimônio que nós temos, patrimônio genético, não pode ser aproveitado. Um brasileiro, um médico de Ribeirão Preto, percebeu que quando a jararaca mordia uma pessoa, a pressão dessa vítima despencava, caía. E imaginou, no veneno deve haver um hipotensor. Descobriu, patenteou, não patenteou, isolou a fórmula, o princípio ativo, mas como a legislação brasileira não permite o patenteamento, esse patenteamento foi feito pela Pfizer no exterior e criou-se o Captopril, que é vendido com o nome de Capotem, que deu uma fortuna de lucro para a Pfizer e nós não vimos nada. Nós temos que preencher esse vazio na legislação. Nós assistimos em 92, aqui na Rio 92, a votação de duas convenções importantíssimas. A Convenção de Mudança do Clima, que foi regulamentada 5 anos depois em Quioto, no Protocolo de Quioto, e a Convenção da Biodiversidade, que até hoje não foi regulamentada a nível internacional. E também nós não temos uma lei eficaz. A legislação nossa de divisão de partição de benefícios é insuficiente para estimular pesquisas de empresas nacionais, de universidades, para explorar de uma forma sustentável, equilibrada, eficaz, todo esse patrimônio genético valiosíssimo que nós estamos vendo ser destruído a cada ano na proporção, na velocidade de 14, 15, 20 mil quilômetros quadrados por ano de área destruída só da Amazônia. Cabe ao Estado, é esse o momento de aqui no Parlamento nós reforçarmos a necessidade do governo, da ação de governo através do seu bloco majoritário na Câmara e até aqui no Senado, ter uma atitude mais rápida, uma atitude mais incisiva com relação a esses problemas que nos afligem. Hoje, a humanidade passa por 2 seríssimos problemas: escassez de água e aquecimento global. Esses 2 problemas precisam ser atacados aqui no país com racionalidade. Para encerrar, senhora presidente, queria citar apenas uma pesquisa de um pesquisador de Harvard que começou de uma forma provocante um artigo que publicou na internet. Ele disse assim: se os dinossauros tivessem sido avisados a tempo de que estava em curso um fenômeno meteorológico, que até hoje não sabemos muito bem qual foi, que poderia colocar em risco a continuidade da espécie, acabar, matar todos os dinossauros, se eles tivessem sido avisados a tempo, de nada lhes adiantaria, porque eles dinossauros nada poderiam fazer. Mas se nós, seres humanos, estivéssemos sendo alertados a tempo de algum fenômeno ambiental que possa colocar em risco, vou encerrar, a continuidade da espécie ou a qualidade de vida das próximas gerações e não fizéssemos, estaríamos agindo de uma forma mais irracional do que os irracionais. E ele continua: nós não estamos sendo alertados, estamos sendo bombardeados pela imprensa, pela mídia, com relação a 2 fenômenos ambientais: escassez de água e aquecimento global. Cabe a nós tomarmos no limite das nossas prerrogativas todas as medidas para enfrentarmos racionalmente esse problema. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.